amigos e companheiros da Casa Espírita, mais uma vez reunidos aqui naquela oportunidade ímpar de fazer novas reflexões e adquirir novos conhecimentos que nos sirvam na nossa orientação e na nossa caminhada evolutiva. Hoje temos o prazer de receber o nosso companheiro Marcos de Mário, do Grupo Espírita Seara de Luz, que vai trazer para nós reflexões com certeza muito interessantes sobre o tema livros oferecidos para download gratuitamente, um tema bastante atual, né? E para nos preparar para essas reflexões que nos serão dadas, vamos elevar o nosso pensamento, acalmar a nossa alma, trazer o nosso sentimento para aqui e numa só voz dizer: Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, nosso Criador, cuja misericórdia infinita se estende por toda a sua humanidade. Esteja conosco, Senhor, nesses momentos de reflexão, para que possamos utilizar da melhor maneira todos os dados, todas as informações que nos serão oferecidas. Envolva carinhosamente esse nosso companheiro Marcos, que com tanto carinho e dedicação separou um horário, um tempo da sua vida, para nos preparar esse presente em forma de palestra. Então fica conosco, Senhor, nos envolvendo hoje, agora e sempre. E desejo a todos um excelente estudo, um ótimo encontro. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com vocês aqui nesta live, através da internet, para falarmos de um assunto que muito nos tem preocupado dentro do movimento espírita, que é a divulgação das obras espíritas através da internet. E este é um assunto que interessa não apenas aos autores, mas interessa também a todos os divulgadores. E nós vamos tentar fazer aqui uma abordagem que terá por base as questões legais, jurídicas e as questões doutrinárias, morais, que envolvem a divulgação do Espiritismo. E eu vou poder me colocar, até de forma particular, porque também sou autor, sou escritor, possuindo já dezenas de livros publicados. E a nossa primeira abordagem, não poderia ser diferente, é conversarmos sobre a existência de uma lei de direitos autorais. Lei, aliás, pouco conhecida, mas que é não apenas nacional, essa lei é internacional. Há, na verdade, um consenso internacional entre os países de defesa do direito autoral dos criadores de obras, não apenas obras literárias, mas obras artísticas, culturais, de uma forma geral, inclusive a questão da autoria das ideias, do desenvolvimento de obras digitais. Então, vamos conhecer um pouco essa questão do direito autoral, porque para muitas pessoas, principalmente quando se trata da literatura espírita, aquilo que é bom deve ser amplamente divulgado. Obviamente que nós não vamos discordar disso, mas existe essa questão do direito autoral e ela precisa ser conhecida para que nós espíritas, essa ânsia de divulgação, não venhamos, perante a legislação humana, a cometer, em verdade, um crime. Então, vamos conhecer a chamada Lei de Direitos Autorais. Mas antes dela, vamos conhecer a base, que é a Constituição Federal Brasileira, que é de 1988, e que no seu artigo 5º, no seu inciso 27,
dispõe o seguinte, vou ler aqui textualmente o inciso 27 do artigo 5º da Constituição Federal. Abrindo aspas. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Fechando aspas. Então, é o que diz o inciso 27 do artigo 5º da Constituição Federal. Ou seja, que pertence ao autor da obra o direito exclusivo de utilizar a obra, publicar a obra, reproduzir a obra. É direito exclusivo do autor. E esse direito passa aos seus herdeiros, portanto, após o falecimento do autor. E isso é regulado por uma lei. Bem, essa lei ela foi promulgada aqui no Brasil no ano de 1998, portanto, 10 anos após a promulgação da Constituição Federal, e é a lei número 9.610, que é conhecida como Lei de Direitos Autorais, ou simplesmente Lei do Direito Autoral. Então, nós temos que na Constituição brasileira, nós temos então, que está muito claro ali, que o direito sobre a obra pertence ao seu autor. Então, o direito da sua criação, o direito da sua publicação, o direito da sua divulgação. Tudo pertence ao autor da obra. Para, então, regulamentar esse direito, surge, então, a Lei 9.610, de 1998, então, regulando o direito. E nós vamos, então, aqui destacar duas coisas que são principais, primordiais dessa lei para entendermos essa questão da divulgação do conteúdo de um livro espírita ou mesmo a divulgação completa desse livro através da internet. Bem, a primeira coisa que a Lei do Direito Autoral ela estabelece é que, repetindo a Constituição Federal Brasileira, ela estabelece que é exclusivamente de quem criou a obra o direito de fazer usufruto da mesma. Bem, vamos entender isso com um exemplo bem claro. Um escritor, um autor literário. Então, o escritor criou uma obra, ele escreveu uma obra, um livro. Então, o livro está pronto. A partir do momento que ele escreveu o livro, colocou o seu nome nesse livro, vou dar aqui um exemplo de um livro meu, por exemplo. O livro Superando Aflições é uma publicação da editora M. Então, a partir do momento que eu escrevi, que eu digitei o livro no computador e coloquei lá Superando Aflições por Marcos Demário, esse livro é meu. O direito sobre ele é meu. E a prova desse direito é o arquivo digital no computador, porque o arquivo digital, ele automaticamente é datado. Então, a partir daquele momento, da criação daquele arquivo digital, o livro me pertence, a obra me pertence, o direito sobre ela me pertence. Então, eu vou escolher a forma como o livro vai ser publicado. Nesse caso, eu passei para uma editora, para que a editora produzisse o livro e o lançasse no mercado. E nós vamos entender daqui a pouco como que isso funciona e como é que fica o direito do autor com uma editora já agora colocada no meio desse processo. Mas isso daqui a pouco nós vamos conversar. Estamos aqui estabelecendo apenas e tão somente o que é o direito sobre a obra. Então, a partir do momento que ela é criada, a obra pertence ao autor, com exclusividade. Somente ele pode autorizar a sua divulgação, a sua publicação, porque ele tem direito sobre
a obra, que é a criação dele. A lei é justa. Nós não temos nada que reclamar sobre ela. Mas a lei de direitos autorais diz ainda mais, que é o seguinte: o prazo de proteção estende-se do primeiro instante em que o trabalho foi criado, perpassa por toda a vida do autor e continua a ser garantido até 70 anos após seu falecimento, a dos herdeiros de seu autor. Bem, para compreendermos isso, vamos a um exemplo bem prático. Digamos que o escritor ele escreveu um livro, a sua obra, quando ele tinha 20 anos de idade. Enquanto ele estiver vivo, e vamos supor neste exemplo, que ele só haverá de desencarnar aos 90 anos de idade, portanto, enquanto ele estiver encarnado, enquanto ele estiver vivo, o direito exclusivo sobre o livro que ele escreveu aos 20 anos de idade é dele. Como ele escreveu aos 20 anos de idade e vai desencarnar só aos 70 anos, e aos 90 anos, melhor dizendo, isso significa que durante esses 70 anos da sua existência física, o direito exclusivo sobre o livro é dele. Portanto, ele pode publicar, ele pode vender, e sempre que a obra for citada, ele tem direito sobre isso. Ah, mas ele passou o livro para uma editora. Ele assinou o contrato de publicação com uma editora. Pois bem, o direito sobre a obra continua sendo dele. Em inglês, isso é chamado copyright. E normalmente, se nós pegarmos um livro e abrirmos e olharmos, então, os dados sobre o livro, nós vamos ver ali normalmente escrito copyright, aí vem 2 pontos, nome do autor. Mas é a editora, como é que fica? Calma. A editora tem o direito da publicação. Então a editora publica o livro, lança o livro no mercado livreiro, mercado editorial, e paga para o autor, normalmente, uma comissão que varia de 10% a 20%, às vezes chegando a 30%, se o autor for muito famoso e for um contrato especial, mas o normal é de 10% a 20% do valor das vendas, porque a editora assume todos os custos de publicação. Ou seja, a editora pega o arquivo digital, já que hoje nós fazemos tudo no computador, ela vai pegar o arquivo digital e ela vai fazer toda a diagramação, o layout, vai criar a capa. E para isso ela tem um universo de profissionais trabalhando. É a editora que vai fazer a revisão gramatical, a editora vai fazer sugestões ao autor, que por sua vez vai revisar o trabalho da editora. Tudo isso tem um custo, obviamente que a editora precisa ter o seu lucro, então esse custo será então calculado, né? E a partir dele se fará o chamado preço de capa, ou preço de venda do livro. E aí o livro vai chegar às livrarias. E os livreiros também precisam ter lucro. E, portanto, esse preço de capa, ele já é também calculado para que o livreiro tenha o seu lucro. O mercado editorial, normalmente, ele funciona assim. Então, quando a editora estabelece o preço do livro, chamado preço de capa, digamos aqui, para fazer um exemplo bem prático, que o livro vai ser lançado ao preço de R$30. O livreiro, então, solicita um X número de exemplares. A editora vende o livro para o livreiro com um desconto que normalmente é de 30%, 35% sobre o preço de capa do livro. Então, se é R$30, nós vamos colocar 30%, 30% significa R$9. Portanto, o livreiro está comprando da editora o livro pelo valor de R$21. Vai vender ao consumidor final, o leitor, por
R$ 30, que é o preço de capa estabelecido pela editora. O autor vai receber, digamos que a livraria comprou 10 exemplares do livro. Então, 10 exemplares, o preço de capa a R$ 30, que é isso que vale entre a editora e o autor. Então, a editora vendeu 10 exemplares, que custam R$ 30. Portanto, o autor tem direito a receber, digamos que ele assinou o contrato com 10% de direitos, então o autor tem direito a receber 10% sobre aqueles 10 exemplares vendidos a R$ 30. É assim que funciona. Digamos que a edição foi de 1.000 exemplares e que a editora vendeu os 1.000 exemplares a R$ 30. Então, R$ 30 vezes 1.000 exemplares, nós temos aqui R$ 30.000. O autor tem direito a receber 10% desses R$ 30.000. Portanto, basta fazer a conta, R$ 3.000 pertencem ao autor, ao escritor. Não é tão fácil ficar rico como escritor aqui do nosso país. Há que se vender muito. Né? E o mercado não está tão simples assim, tão fácil de vender livros. Mas esse é o mecanismo, esse é o funcionamento do mercado editorial e do mercado livreiro. Normalmente é assim que funciona. Mas como o direito autoral pertence ao escritor, ao autor da obra, ele pode romper o contrato com a editora. Ou, terminada essa edição, ele pode escolher, por exemplo, outra editora. Ou ele pode, pura e simplesmente, publicar a obra por conta própria. Tudo isso é direito do autor. Tá? Ele dispõe com exclusividade sobre isso. A editora só tem direito sobre a obra enquanto ela estiver publicada e sendo vendida. Se a edição esgotou, a editora tem um prazo, que está lá colocado no contrato, para fazer uma nova edição, que é chamada uma segunda edição ou segunda tiragem do livro. Se a editora não cumprir esse prazo, automaticamente o contrato é nulo, ele termina. E a obra volta para o escritor, vai dispor dela. Mas, digamos que a obra saiu publicada, né? Ela está com uma editora que colocou a obra no mercado. E aqui nós temos uma outra questão da lei de direitos autorais, que são os direitos da editora. Porque enquanto o livro estiver com ela, é ela que detém os direitos da publicação e divulgação. E, portanto, ninguém pode pegar o livro sem autorização da editora e digitalizá-lo e publicá-lo, normalmente em arquivo PDF, na internet. Perante a legislação, isso é crime, está lesando os direitos autorais, porque o autor passou o direito de publicação para a editora. E enquanto o livro estiver no mercado livreiro, o direito de publicação e divulgação pertence à editora. E, portanto, ninguém pode reproduzir o livro em nenhuma mídia sem autorização da editora. E a editora, para autorizar, consulta o escritor, a não ser que aquele tipo de autorização já esteja consignado no contrato feito entre a editora e o autor. Por exemplo, o livro está sendo lançado de forma impressa, que é o chamado livro físico. Mas no contrato já há uma cláusula que rege que o lançamento da mesma obra, mas no formato digital, pertence à editora. Ou seja, a editora, em contrato, ela está autorizada a vender a obra do autor na forma impressa e também na forma digital. Portanto, esse direito pertence à editora. Nem o autor
pode fazer por conta própria o lançamento do seu livro no formato digital. Ele passou esse direito à editora. E, portanto, a editora controla isso no mercado. Então, se você pega o livro, adorou o livro, vai lá na sua multifuncional, escaneia o livro, o transformando num arquivo digital e lança ele na internet no formato PDF, você está cometendo um crime. Porque esse direito de digitalizar e lançar na internet pertence à editora e tem um contrato formalizado com o escritor. Então é crime. E nós, quem fizer isso, responde judicialmente, porque é crime. Para fazer isso, teria que ter autorização da editora. E a editora tem todo o direito de cobrar por isso. Ou seja, dizer a você, olha, eu até autorizo, até posso autorizar, mas você terá que me pagar X. Porque o direito pertence à editora. É lei. E nós temos que saber obedecer isso. E lembrando que lançar um livro pela internet sem as devidas autorizações, nós estamos lesando financeiramente, economicamente, tanto a editora quanto o autor. Porque o livro vai ser espalhado aí pela internet e o autor, que é um profissional, ele não vai ver a cor do dinheiro. Ou a instituição para a qual os direitos foram repassados. Nós espíritas, autores espíritas, é comum nós repassarmos o direito autoral para uma instituição beneficente. Assinamos o contrato com a editora e no contrato já está lá regido que o direito autoral, ou seja, aqueles 10 a 20%, serão repassados para a instituição X, a instituição tal. Portanto, o dinheiro não vem para o autor, mas a editora paga os 10 a 20% para aquela instituição. Ou seja, tudo que é vendido do livro, seja no modo impresso, físico, seja no modo digital, tudo 10 a 20%, a editora paga, ela repassa para aquela instituição para a qual o autor, em cartório, registrado, passou os direitos autorais do livro. Nesse caso, o direito autoral não pertence mais ao autor. Ele passa a pertencer àquela instituição. E a lei é muito clara. Ou seja, nesse caso, é essa instituição beneficente que rege os direitos, que agora são exclusivos dela. Ela decide quem contrata, como publica, como divulga, e vale tudo. Inclusive, aqueles 70 anos pertencem também a essa instituição. Mas a instituição é uma personalidade jurídica e ela não perde, ela não vai falecer. Claro, ela pode fechar as portas um dia, mas se isso acontecer, o direito vai ser regido pelo contrato feito entre essa instituição e a editora. O direito normalmente vai voltar, então, aos herdeiros do autor, do escritor, caso ele não esteja mais vivo. Se ele estiver vivo, o direito volta simplesmente a ele. Por exemplo, se a instituição beneficente deixar de publicar o livro por muito tempo, normalmente é um prazo de 2 anos, o autor tem o direito de pegar de volta o seu direito autoral, já que a instituição não mais publicou a obra. Então, a falta da publicação da obra retira o direito da instituição. Normalmente, esse prazo varia, 2 a 5 anos, depende do contrato que foi feito entre o autor e a instituição beneficente a qual ele está dedicando o seu direito autoral. Então, a não publicação da obra faz com que ela volte de direito ao seu autor ou aos seus herdeiros legais. É assim que funciona. É a mesma coisa com a editora.
A editora tem um contrato com o autor. Se a editora deixa de publicar o livro, se ela deixa de fazer uma nova edição e passa o tempo, 2 a 5 anos, conforme estabelecido no contrato, o direito volta ao autor, que pode disponibilizar a obra como lhe bem aprouver. Ou seja, por exemplo, escolhendo uma outra editora. Bem, até aqui, a nossa abordagem está baseada exclusivamente na lei de direitos autorais. Mas, no Espiritismo, nós temos aqui agora uma outra questão, que é o livro mediúnico. Quem é o autor do livro mediúnico? Nós espíritas sabemos muito bem, é o espírito, o desencarnado. Quem é o autor, por exemplo, do romance Paulo e Estevão? Não é o Chico Xavier, é o Emmanuel, o espírito. O Chico Xavier é o médium, o intermediário. Como fica isso perante a lei humana? Bem, a lei humana não reconhece a existência do espírito, da alma imortal. Como ela não reconhece isso, o direito autoral pertence ao médium. Isso perante a lei humana. Ela não reconhece a existência dos espíritos, dos desencarnados. Então, perante a lei humana, a lei brasileira, a lei internacional que rege todos os países, essa questão dos direitos autorais, o livro pertence a Francisco Cândido Xavier, o médium. Ele é a pessoa física, ele é a pessoa reconhecida legalmente. Então, ele é que tem que dispor dos direitos da obra, ou usufruir dos seus direitos. Nós, espíritas, sabemos muito bem que o médium, sendo apenas um intermediário, ele não é dono da obra. E, portanto, ele deve passar o direito autoral a alguma instituição beneficente. Foi o que Chico Xavier fez a sua vida toda, é o que Divaldo Pereira Franco faz, José Raul Teixeira, que Evolio Pereira fez, enfim, esses médiuns literários mais famosos. Todos os livros do Chico Xavier, do Francisco Cândido Xavier, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira, para darmos aqui um exemplo, todos os livros que hoje pertencem à FEB, elas foram passadas em cartório os seus direitos autorais pelo Chico Xavier à Federação Espírita Brasileira. Portanto, a FEB detém os direitos autorais das obras psicografadas pelo Chico Xavier e publicadas por ela. Outras editoras, que publicaram também livros psicografados pelo Chico Xavier, detêm os direitos autorais dessas obras. Porque o Chico Xavier nunca ficou com nada. Ele entregava o livro à editora e automaticamente assinava o documento repassando o direito autoral à editora. Então, nós temos a Federação Espírita Brasileira, o Centro Espírita União, que é lá de São Paulo, a Ideal Editora, etc. Então, todas essas editoras têm os documentos assinados pelo Chico Xavier, documentos registrados em cartório, contratos assinados, em que o Chico passa os direitos autorais a essas editoras, que, por sua vez, repassam o direito autoral a dezenas de instituições espíritas beneficentes e, claro, também para a manutenção da própria editora, porque a editora tem que se manter. A editora paga pessoas para trabalharem, profissionais, tem que pagar a gráfica, todo um custo nisso daí. Então, o médium não deve ficar com a obra, jamais, porque ele deve reconhecer humildemente que ele é apenas o intermediário do autor verdadeiro, que é o espírito. Hoje, a lei humana não reconhece o espírito. Então, juridicamente, legalmente falando, o médium detém o direito autoral. Mas, em sã consciência, ele passa, então, o direito autoral à editora ou a qualquer outra instituição beneficente. Nesse caso, a editora vai repassar aqueles 10% a 20% para a instituição beneficente designada pelo médium, ao passar o seu direito autoral.
falando aqui do nosso Chico Xavier é o maior vendedor de livros praticamente deste planeta. São milhões e milhões de exemplares já vendidos das obras psicografadas por ele. Todos nós sabemos que o Chico sempre viveu do seu salário, enquanto trabalhou no Ministério da Agricultura e, na sequência, viveu sempre da sua aposentadoria. Nada mais do que isso. Porque, como ele dizia, né, os autores dos livros são os espíritos. Eu não sou o autor, eu sou o médium, o intermediário. É assim que funciona, então. Ora, então, se o Chico Xavier passou os direitos autorais para a editora, nós, portanto, temos que obedecer e esses direitos pertencem à editora. No caso aqui, do exemplo do romance Paulo e Estevão, os direitos autorais pertencem à Federação Espírita Brasileira. Então, nós não podemos sair reproduzindo o livro como bem entendemos, porque há uma legislação, há uma lei, há um direito autoral. E lembrando que, neste caso, a Federação Espírita Brasileira tem custos. Ela tem que contratar pessoas que são profissionais, designers, que vão montar o livro, aquele que faz a capa, que é um profissional. Tudo isso depois vai para uma gráfica, que tem que ser paga para produzir o livro. Existem custos de divulgação, transporte, por exemplo, uma transportadora, os correios, para espalhar o livro, para entregar o livro. Tem os custos lá do livreiro, por isso tem um preço de capa. E por isso nós precisamos aprender a respeitar os direitos autorais. Aqui nós temos uma outra questão agora com a internet, essa facilidade de publicar tudo pela internet, inclusive pelas redes sociais. Eu vivo recebendo pelas redes sociais e pelos aplicativos de comunicação instantânea, como WhatsApp, Telegram, por exemplo, vivo recebendo mensagens, mídias, e colocando lá, né? Chico Xavier, por exemplo, Divaldo Franco. Mas aquele pensamento, aquela frase que está ali colocada, não é do Chico Xavier, não é do Divaldo Franco. A frase, por exemplo, é do Emmanuel, ou é da Joana de Ângeles, e que está no livro X, livro tal. Portanto, o correto que nós precisamos fazer ao criarmos uma imagem, uma mídia em que vamos divulgar um pensamento do autor espiritual, é colocar lá o pensamento e logo abaixo colocar lá Emmanuel. E logo abaixo dele, do livro X, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora tal. Isso é que é o correto. Primeiro, porque o pensamento não é do Chico Xavier. Não foi ele que escreveu aquilo. Ele é o médium. O pensamento é do Emmanuel, é do André Luiz, é da Meimei, é da Maria Dolores, é do Bezerra de Menezes. Esses são os autores. Então não é o nome do Chico Xavier que tem que constar como se fosse o autor. O autor é o espírito. Então, o nome do espírito tem que estar ali consignado. Mas onde está esse pensamento? Esse é outro problema na divulgação através da internet. Coloca um pensamento embaixo escrito Chico Xavier. Esse pensamento, essa frase, foi retirada de onde? Qual é a origem disso? Então, tira esse Chico Xavier, põe o nome do autor espiritual e tem que colocar embaixo a fonte, a referência. Ou seja, que esse pensamento está no livro tal, publicado pela editora tal. É assim que se faz. Como nós pegamos, por exemplo, pegam-se muitos pensamentos do Emmanuel que estão naqueles livros em que ele estuda o Evangelho. Ou seja, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida e Fonte Viva. É ótimo fazer a divulgação do pensamento, mas tem que estar marcado ali. Então veio o pensamento, Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo tal, por exemplo, capítulo 12, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, editora FEB.
Isso é correto, na divulgação por causa da lei de direito autoral. Nós temos que marcar. E para que a pessoa que está lendo aquele pensamento, aquela frase, saiba a fonte e possa adquirir o livro, que é o mais importante. Essa é a divulgação correta e que nós espíritas temos que praticar. Isso que é o correto. Até porque, se não marcarmos a fonte, qualquer tipo de pensamento pode ser passado para esses espíritos, como no caso para o médium. Aliás, como isso tem, infelizmente, acontecido. Recebo esse tipo de mensagem, quantas e quantas vezes eu leio e eu mesmo já digo, isso aqui não é do Chico Xavier. Isso aqui é um pensamento de autoajuda que os espíritos nunca escreveram. E aí, claro, vem o conhecimento. Estudarmos o espiritismo, conhecermos a literatura espírita. E quando você conhece, você sabe. Mas quando não vem a referência, não vem a fonte, é muito difícil discernir. Será que é? Será que não é? E isso acontece entre os autores não espíritas. Por exemplo, nós temos o poeta brasileiro Mário Quintana, já desencarnado, e pela internet tudo parece ser dele. É impressionante como surgem frases, pensamentos que são dados ao Mário Quintana. E nós vamos depois descobrir numa pesquisa que o Mário Quintana nunca escreveu aquilo, nunca falou aquilo. Não existe em lugar nenhum. Não está nas suas obras, nos livros que ele deixou publicados. Shakespeare também. Nossa, é um tal de aparecer pensamentos de Shakespeare. Mas de Shakespeare, a única coisa que se conhece dele são os livros que foram publicados. Mas lá vem um pensamento moderno de autoajuda e vem lá Shakespeare. Desde quando ele escreveu aquilo? Então é a mesma coisa nos livros mediúnicos. E não mediúnicos, dos autores espíritas. Se nós vamos lá colocar lá Sueli Caldas Schubert, Hermínio Miranda, como autores daquela frase, daquele pensamento, nós temos que mostrar de onde foi retirado. Ou seja, de qual livro, de qual obra desse autor. Ah, mas isso ocupa espaço. Veja só, basta saber trabalhar o tamanho da fonte. Só isso. O nome, Emmanuel, claro, uma fonte maior. E depois embaixo, em fonte menor, pode colocar entre parênteses, por exemplo, mas numa fonte menor, a referência. Livro tal, pelo médium tal, pela editora tal. Simples. É tão simples fazer isso. E nós estaremos promovendo um grande serviço para a divulgação do Espiritismo, porque estaremos divulgando a obra. Isso é que é importante. Obra que paga direitos autorais a instituições beneficentes que dependem disso para manter o seu serviço. Na medida em que nós fazemos divulgação pela internet, sem citar as fontes e sem estarmos autorizados para fazer uma divulgação do livro, nós estamos tirando o direito autoral e, portanto, estamos complicando a sobrevivência dessas instituições. Nós espíritos precisamos pensar seriamente nisso, porque estamos infringindo uma lei moral e uma lei humana, que é a lei de direitos autorais. Bem, vamos tratar aqui agora de uma outra questão, que é o chamado domínio público. Por exemplo, as obras de Allan Kardec. Lembrando aqui o que nós citamos da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610, de 1998, que ela diz que o direito autoral, ela pertence ao autor, tá? E como ela diz aqui, como é que é mesmo? E continua a ser garantido até 70 anos após a sua morte, seu falecimento, através dos seus herdeiros. Bem, Allan Kardec deixou como herdeira sua esposa, Amélie Gabrielle Baudet. Mas eles não tiveram filhos. Portanto, quando Amélie desencarnou,
não tendo mais herdeiros, a obra ela vai entrar em domínio público, mas somente após 70 anos. Porque as obras estavam publicadas pela Sociedade Espírita de Paris, com os respectivos editores. Portanto, durante 70 anos, após a desencarnação, o falecimento do autor, no caso Allan Kardec, os direitos autorais continuam a ter que ser respeitados e pagos aos herdeiros ou aos editores. Só depois de 70 anos é que a obra entra no chamado domínio público. Entretanto, nós temos que entender que, no caso da obra de Allan Kardec, ela foi escrita em francês. E, portanto, ela foi traduzida para o português. Ou seja, há um profissional tradutor no meio do caminho. E esse tradutor passou o direito autoral, nesse caso, o direito de tradução, para a editora. Vamos novamente aqui colocar a Federação Espírita Brasileira para darmos um exemplo. Guilom Ribeiro foi o tradutor das obras de Allan Kardec e a Federação Espírita Brasileira passou a publicar. Portanto, a Federação Espírita Brasileira detém o direito de tradução, não o direito autoral, porque Allan Kardec já desencarnou há mais de 70 anos, portanto, as obras dele são de domínio público para tradução. Qualquer pessoa que domine a língua portuguesa pode traduzir as obras de Allan Kardec e providenciar a sua publicação, porque as obras dele estão em domínio público. Mas a tradução feita pelo Guilom Ribeiro, ela pertence à Federação Espírita Brasileira. Na sequência, a Federação Espírita Brasileira fez novas publicações com a tradução do Evandro Noleto Bezerra. Portanto, essa tradução feita pelo Evandro Noleto pertence à editora, a Federação Espírita Brasileira. Então, eu não posso pegar o livro de Allan Kardec, por exemplo, o Livro dos Espíritos, da Federação Espírita Brasileira, escanear e publicar em PDF na internet. Eu não posso fazer isso. Há o direito que pertence à Federação Espírita Brasileira. E esse direito tem que ser respeitado. Então, eu não posso simplesmente escanear e publicar em PDF, alegando que a obra de Kardec é de domínio público. A obra é, lá no seu original em francês. A tradução para o português não é de domínio público. Ela pertence ao tradutor e à respectiva editora que faz a publicação. Isso também tem que ser respeitado, porque ela pertence também à lei de direitos autorais. Parece complexo, não é mesmo? Mas não é, não. Na verdade, é muito simples. Todo autor tem direito à sua obra. Todo tradutor tem direito à sua tradução. Toda editora tem direito à sua publicação. E nós, espíritas, temos que respeitar isso. Nós temos que aprender a ter esse respeito à lei, que é, na verdade, justa. Portanto, cuidado. A internet facilitou tudo, é verdade. E graças a Deus. A nossa ciência, a nossa tecnologia avançando. Mas não esqueçamos que tem uma lei. Não esqueçamos que editoras, que livrarias têm custos. Contratam pessoas, têm funcionários. Nada é de graça neste mundo terreno. E nós temos que lembrar disso. Mas nós temos que divulgar o livro espírita. O livro espírita tem que ir para todo mundo. O livro espírita está muito caro. Sim, existem custos, existe inflação, existe crise econômica. Sim, essas coisas afetam a produção e o preço final do livro no mercado. Nós reconhecemos isso. Mas hoje em dia você pode comprar a crédito. Isso facilita muito. Você pode parcelar as suas compras do livro espírita. Agora, digitalizá-lo, escaneá-lo
e liberar para todo mundo. Não, mas eu fiz o seguinte, eu escaneei lá o livro lá que nós estamos estudando, mas eu distribuí só para o pessoal que pertence ao grupo de estudo lá do Centro Espírita. Não pode. É crime. Não pode fazer isso. E nós não temos controle. E vamos saber se essas 10, 15, 20 pessoas que pertencem ao grupo de estudo, quem não vai também espalhar isso. Ah, não, eu recebi lá no Centro Espírita o livro em arquivo PDF, eu vou mandar para você. E assim a coisa vai indo. Mas o autor, a editora, a instituição beneficente, ninguém vai ver o direito autoral. E aí? Como se paga a folha de pagamento? Como se mantém os serviços? Se o direito autoral está sendo diluído em publicações gratuitas pela internet, sem pagar os direitos autorais e sem ter autorização para que isso seja feito. Então, ficam aqui esses esclarecimentos, também essa questão toda dos direitos autorais que precisa ser respeitada. Um último item para nós abordarmos é que, mas o autor não sendo um desencarnado, o autor sendo um encarnado, o autor espírita, ele pode vender o livro, ele pode receber por ter criado um livro. Sim, nós estamos no mundo material e se o autor se dedica a essa divulgação plena do Espiritismo através dos livros, é ele que decide se vai passar os direitos autorais para uma instituição beneficente ou se ele vai manter os direitos autorais sendo pagos pela editora para ele. Não há problema quanto a isso. O mundo material. E Allan Kardec fazia isso. Os direitos autorais das obras da codificação lhe pertenciam, não aos espíritos, porque a lei humana não reconhece os espíritos. Ele é muito claro nas páginas da Revista Espírita ao dizer que as obras eram vendidas não apenas para sustentar a Sociedade Espírita de Paris, mas também a ele como autor, se bem que ele não ganhava praticamente nada, né, porque ele procurava vender as obras o mais barato possível, e muitas vezes as edições se esgotavam e pagavam simplesmente os custos de produção daquela edição. E, aliás, normalmente é o que acontece, mas normalmente também os autores espíritas repassam esses direitos autorais para instituições beneficentes, porque eles vivem, na verdade, de alguma outra profissão e não como escritores. Mas se assim o fizerem, ou seja, viver como escritores, nem moralmente, nem legalmente há nenhum questionamento a ser feito, porque é uma dedicação praticamente exclusiva. Tudo está regido pela Lei de Direitos Autorais. Que nós, então, nos acostumemos, a partir de agora, a divulgar os textos corretos, citando sempre a fonte e fazendo a divulgação do livro, que é o mais importante e é o melhor serviço que nós podemos fazer para a correta divulgação do Espiritismo. A todos, meu agradecimento por esta oportunidade, que possa ter sido esclarecedor e que possamos, quem sabe, conversar mais sobre isso em outra oportunidade. Que Jesus, nosso Mestre, a todos nos abençoe. E que ergamos nesse momento o nosso pensamento a Ele, vibrando por toda a nossa humanidade, por todos os nossos irmãos e irmãs, quer estejam encarnados, quer estejam desencarnados. Porque aqui estamos, Senhor, para realizar o grande aprendizado do amai-vos uns aos outros, acima de todas as condições. Abençoa-nos, Senhor, e despede-nos na sua paz e também no seu infinito amor. Muito obrigado. Assim seja.